A igreja do Senhor, ela constitui-se de um grupo que foi chamado para viver em unidade, em comunhão. E nós precisamos cada dia aprender isto e colocar em prática. E quando olhamos para a igreja primitiva, a primeira igreja lá no século I, quando ela surgiu, nós vamos ver exatamente esta característica da igreja de viver em comunhão. Comunhão é algo especial que a igreja do Senhor deve ter. E aí nós vemos, queridos, que a comunhão dos santos é algo tão importante, é algo tão especial, que é mesmo o modelo para nós dessa igreja lá do Novo Testamento, a igreja do primeiro século, que tem tanto a nos ensinar. Nesse texto que lemos aqui do final do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós temos algo importante a aprender com ele. Ele nos diz como era essa igreja primitiva, o que eles faziam. Diz que eles perseveravam naquilo que eles aprenderam, naquilo que lhes foi ensinado, e nesse hábito, nesse conjunto de coisas que eles faziam habitualmente, nós temos muito o que aprender para aplicarmos também à igreja do nosso tempo. Então ele diz que eles viviam em comunhão. O que é comunhão? Comunhão é a participação em alguma coisa comum. Quando nós temos em comum ideias, quando temos atividades em comum, quando temos crenças em comum, então nós temos realmente comunhão. Comunhão na igreja é mais do que isso, é uma união de propósitos e de interesses. Só podemos estar em comunhão quando realmente queremos uma mesma coisa, quando nós buscamos um mesmo fim. Aí podemos ter comunhão. Eu gosto de uma frase do escritor A.W. Tozer, que ele diz que comunhão é um compartilhamento íntimo e amoroso de certas bênçãos espirituais por pessoas que estão na mesma condição diante da bênção que compartilham. Então ele está falando realmente da comunhão que existe entre os santos, a comunhão na igreja. Estamos todos debaixo de uma mesma bênção, que é a salvação, a aliança com Cristo. E quando nós, então, compartilhamos intimamente, amorosamente dessas bênçãos, nós vivemos em comunhão uns com os outros, porque estamos também em comunhão com Deus. E aí nós percebemos que a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre comunhão, quando nós olhamos para as metáforas, para as figuras que a Bíblia emprega para falar de comunhão. Uma metáfora que nós encontramos na Bíblia, ela diz que a igreja é uma família, que nós vivemos como uma família. Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Quando nós vemos alguns textos, como Efésios capítulo 2, verso 19, ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E quando pensamos numa família, apesar de que o modelo familiar está tão desgastado nos dias de hoje, mas entendemos que temos ali pessoas íntimas, pessoas que consideramos como pai, mãe, irmãos, e isso é realmente o que temos na casa de Deus, irmãos. Não somos aqui apenas uma associação, um grupo, nós somos uma família. Como família, consideramos os outros como irmãos. Como família, nós compartilhamos de coisas que são íntimas. Se você participa de uma associação qualquer, você não é obrigado e às vezes não se sente nem à vontade de compartilhar alguns segredos, problemas com alguém. Se você participa de um sindicato, você não se sente muitas vezes à vontade para compartilhar com eles de coisas íntimas suas. Mas aqui nós estamos numa família. Porque é família, nós devemos ter esta confiança de confiar os problemas aos outros, de conversar com os outros.
e vê-los como irmãos, que possam interceder, orar uns pelos outros. Essa é uma importante metáfora para aprendermos sobre a comunhão da igreja. Nós somos uma família. E também vemos outra metáfora importante, que é o corpo. A palavra de Deus diz que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Somos como um corpo. Se somos um corpo, então nós temos membros que estão ligados um ao outro. E quando um sofre, o outro também sofre. Quando um é beneficiado, o outro também é beneficiado. E nesse corpo nós temos órgãos mais poderosos, mais fortes, e órgãos menores e mais frágeis, que são protegidos, que são cuidados pelos outros. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, ele diz ainda que nós somos um só corpo, que tem muitos membros, e que esses membros não têm todos uma mesma função, mas nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso é para nos lembrarmos, irmãos, que nós pertencemos a um organismo vivo, que é essa igreja do Senhor, e que, portanto, o que atinge um dos membros desse corpo deve atingir também o outro. Por isso, quando o irmão está passando por dificuldade, choramos com ele. E quando ele recebe a bênção, nos alegramos com ele. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 15, ele diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, porque a vitória do meu irmão é também a minha vitória. Assim como num corpo, se um dedinho recebe uma martelada, o corpo todo sofre. Os outros vizinhos não dizem assim: não, isso é coisa do mindinho aí, deixa ele para lá, ninguém está nem aí com ele, coisa nenhuma. Se afeta o dedo mindinho, afeta a mão toda, afeta o corpo todo. Se há uma infecção numa parte do corpo, todo o corpo vai sofrer por causa disso. Isso nos fala de vivermos num organismo onde um cuida do outro, onde um se importa com o outro, onde o problema do irmão também é meu problema, onde a vitória da irmã é a minha vitória também. Então aqui nós temos uma família que compartilha nome e herança, mas somos também um corpo onde compartilhamos ação e sentimentos. Trabalhamos todos juntos num só corpo, e quando um sente, um membro desse corpo, todo o corpo sente com ele. Mas na Bíblia nós temos ainda outra metáfora importante, que é a metáfora do edifício, da casa. Todos nós somos um edifício ou uma casa espiritual. Se nós olharmos para esta construção aqui, nós vamos ver que existem colunas numa casa ou numa construção. E elas nem estão aparecendo, mas são elas que sustentam todo o edifício. Na igreja também nós somos uma estrutura que tem um só propósito. E aqui tem pessoas que são verdadeiras colunas. Às vezes nem aparecem, mas são elas que estão ali de joelhos, ou contribuindo, ou evangelizando, ou fazendo outro trabalho tão importante para que essa igreja possa estar de pé. Aleluia! Obviamente o fundamento maior é Jesus, a pedra de esquina. Sobre ele estão os fundamentos que vêm da doutrina dos apóstolos. E então aí se ergue a casa de Deus. Mas é importante perceber, queridos, que numa parede como essa há muitos tijolos. Cada um deles é importante nessa estrutura. Não tem um tijolo mais importante do que o outro. E todos estão ligados. E é exatamente por um tijolo estar ligado no outro que nós temos a segurança, que nós temos o edifício formado. Devemos aprender com isso, que nós precisamos um do outro, que nós não somos fortes isolados. Se você pegar um tijolo desse e der para uma criança, talvez ela com um martelo quebra um tijolo sozinha. Mas quando ele está na parede, com as colunas, com o reboco, com tudo que tem, não adianta pedir uma criança para quebrar, que ela não vai conseguir. Então vemos aí que somos uma casa espiritual.
e que um ajuda o outro, e juntos somos mais fortes. Aqui vemos Pedro dizendo isso, que nós, como pedra viva, somos edificados casa espiritual, e que nós somos, então, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A última metáfora que eu quero falar é que nós somos uma planta. A Bíblia diz que nós somos uma oliveira, uma videira, que nós somos uma colheita. Isso deve lembrar-nos que há uma única seiva que sustenta a cada um de nós, que é Jesus. Nós somos inteiramente dependentes dele. E como planta, nós devemos dar frutos. Cristo é a videira. Esta seiva de Cristo deve circular na minha vida. E isso deve me fazer dar frutos. Nós temos então aqui uma comunhão orgânica, onde nós todos dependemos da raiz, mas que cada um de nós também tem a necessidade de frutificar, de dar frutos para o reino de Deus. Isso nós tomamos para mostrar que nós compartilhamos uma substância. Cristo é a substância que nós compartilhamos. E também compartilhamos resultados, que é o fruto que nós damos para o reino de Deus. Agora, quando nós olhamos todas essas metáforas juntas, percebemos como é importante a comunhão. Nós somos ao mesmo tempo uma família, onde um tem o outro como irmão, os mais velhos como pais, como Paulo ensinou a Timóteo, as moças como irmãs. Nós somos ao mesmo tempo uma casa onde um está ajudando o outro, sustentando o outro. Nós somos uma planta onde há uma seiva que corre, mas o fruto deve ser de cada um desses ramos, para entendermos então o propósito maior da comunhão na igreja. E aí voltamos para o texto de Atos capítulo 2 e vemos o que aquela igreja tinha em comum. Nós vemos que aquela igreja tinha como característica uma unidade na doutrina. Diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí percebemos, irmãos, como é importante o ensino na igreja. Aquela igreja era uma igreja que aprendia, que perseverava no ensino dos apóstolos, que perseverava na doutrina. Quando nós aprendemos da palavra de Deus, e eu louvo a Deus por cada irmão que está sempre aqui no culto de doutrina, na escola dominical, porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós nos tornamos mais fortes. Não somos levados por qualquer vento de doutrina. E quando toda a igreja está perseverando numa só doutrina, nós temos uma unidade, onde não há brecha para heresias, onde não há brecha para desvios doutrinários, onde a igreja se torna um corpo todo forte contra as investidas das seitas e de tantos outros pensamentos equivocados que surgem por aí. Aquela igreja perseverava no ensino. Aliás, foi Jesus que mandou os apóstolos ensinar, e eles assim fizeram. E porque eles tinham uma forte doutrina, eles se tornaram uma igreja igualmente forte. Nós vemos que o ensino é fundamental para a igreja do Senhor. Não descartando outras atividades que vamos ver que também são importantes. Mas o ensino é muito importante. Ele é chamado por Paulo de o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque a revelação da palavra de Deus, irmãos, é que dá sustentação à igreja. Nós devemos orar, mas a nossa oração deve basear-se na palavra. Nós devemos pregar, mas ela deve basear-se na palavra. Nós devemos profetizar, mas isso deve estar baseado na palavra, porque a palavra é a revelação de Deus para nós e é fundamental para que a igreja possa manter a sua comunhão com Deus e a sua comunhão uns com os outros. Valorize cada vez mais o ensino. Venha para os cultos de doutrina, venha para a escola dominical, porque isto é fundamental. Aqui os apóstolos, irmãos, eles
ensinavam o que aprenderam de Jesus. E aí vemos como é importante que o conhecimento que você tem seja compartilhado com outros. Se os 12 tivessem retido o conhecimento que tinha, aquela igreja não iria crescer. Mas eles ensinaram. O que eles aprenderam, ensinaram. E é isso que a Bíblia ensina. Nós entramos na igreja, fazemos o treinamento para o discipulado, não é? Mas logo que aprendemos, devemos buscar ensinar a outros. Aquilo que vamos aprendendo, vamos ensinando, compartilhando. Quando alguém na igreja não compartilha o conhecimento que tem, em vez de gerar comunhão, isso gera divisão. Um acha que sabe mais, o outro acha que ele é que é o mestre e o doutor. Mas quando todos compartilham o conhecimento que vão recebendo do Senhor, a igreja cresce em comunhão e em unidade. A igreja ali tinha como característica dessa unidade a doutrina, mas também ela tinha uma outra característica importante. Eles compartilhavam os seus recursos, as suas posses. Diz a palavra de Deus que eles vendiam suas propriedades, que eles repartiam com todos, segundo a necessidade que cada um tinha. E aí eles, também diz o texto, que eles estavam cada vez mais louvando a Deus, que eles estavam perseverando na doutrina, ou seja, no ensino, nas orações. Aqui fala não só de um compartilhar de recursos, mas também de dons que Deus havia dado àquela igreja. Eles vendiam suas propriedades. E o que nós notamos aqui é que não era um despojamento de riqueza, ou seja, eles não estavam se desfazendo dos bens porque entendiam que não deviam ter nada aqui nesta terra. É bem verdade que parece ter havido um exagero na igreja de Jerusalém nesse aspecto. Mas se você olha lá em Atos capítulo 12, por exemplo, quando Pedro foi aprisionado e depois foi solto pelo anjo, havia uma pessoa que era a mãe de João Marcos, né, chamada Maria, que tinha uma grande casa em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos, e já não era um grupo de 12 pessoas, era um grupo grande, né, e onde também havia um portão lá fora, ao que dá a entender o texto, um pouco afastado da casa. Se você lembrar como normalmente eram as casas simples da Palestina, essa casa era uma casa grande, era uma casa de alguém que tinha posse. Então não vamos entender que os crentes de Jerusalém venderam tudo que tinham e ficaram pobres. Não, eles venderam algumas propriedades. Você olha lá em Atos capítulo 5, que foi exatamente o que Barnabé fez. Um terreno lá em Chipre, que pelo visto ele não iria precisar, e ele vendeu. Mas o propósito aqui, irmãos, era compartilhar o que tinham recebido de Deus, para que não houvessem pobres, miseráveis no meio da igreja. E ainda hoje, nós vemos a necessidade que há na igreja de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Alguém pode dizer, mas eu não tenho muito. Mas se você pode compartilhar 1 quilo de arroz com um necessitado, você já está fazendo a sua parte. Se você pode compartilhar uma oferta com um irmão necessitado. Às vezes, irmãos, o que a pessoa precisa não é nem dinheiro nem alimentos. Às vezes o que ele precisa é alguém para tomar conta de um filho para ir no médico, de alguém que vá lá consertar uma torneira que a irmã viúva não sabe fazer. Às vezes é uma coisa simples, mas o que nós aprendemos com essa igreja primitiva, é que podemos compartilhar uns com os outros aquilo que temos, e com isso podemos minorar a necessidade, diminuir a necessidade daqueles que estão precisando. Não se engane, em qualquer igreja existem pessoas às vezes que estão muito necessitadas da sua ajuda. Às vezes parece uma coisa simples, mas há uma necessidade que você pode ajudar a suprir. Essa ideia de vender todas as propriedades, ou grande parte, nós não vamos encontrar na Bíblia como um mandamento, como uma doutrina, mas como um ato histórico isolado da igreja de Jerusalém. É bem verdade que a Bíblia nos ensina a olharmos para o céu e não apenas para a terra,
A bem verdade que a Bíblia nos ensina a não nos apegarmos apenas às riquezas e às coisas desta vida, mas também a Bíblia nos ensina a cada um construir uma casa sólida. A Bíblia nos fala sobre aplicar dinheiro com juros. A Bíblia não é contra esse tipo de coisa. O que ela nos mostra aqui é que não devemos acumular enquanto tem um irmão do lado que está necessitado de uma coisa que nós podemos repartir com ele. Essa igreja tinha comunhão, então, nas posses. Também um elemento de comunhão aqui era a alimentação, que tanto incluía alguns jantares, que às vezes eram chamados de as festas do amor, as festas ágape, quanto a própria Santa Ceia. O que é fato, irmãos, é que comer com alguém, na palavra de Deus, sempre simboliza estar em comunhão com essa pessoa. Você dificilmente vai chamar para almoçar na sua casa, jantar, fazer um lanche ou qualquer coisa, alguém que você não gosta, alguém que você não queira ter nenhum tipo de intimidade com ele. E a igreja aqui diz que eles se reuniam no templo e se reuniam também nas casas. E ali eles partiam o pão, o que fala da comunhão da Santa Ceia, não é? Mas também diz aqui, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, no verso 46. O que nos dá a entender que não apenas a ceia estava aqui envolvida, mas também outros tipos de reunião, onde havia alimentação comum. O que eu acho interessante é que diz que eles comiam com alegria e com sinceridade ou singeleza de coração. Ou seja, eles se reuniam, irmão, simplesmente pela alegria de estar junto com o irmão. Eles se reuniam simplesmente pela alegria de compartilhar um pão com o irmão, de poder conversar à mesa, de poder falar das coisas que dizem respeito a um e a outro em torno daquela refeição ou daquela mesa, com sinceridade de coração. Hoje nós, infelizmente, vemos que há tanta gente por aí que faz coisas sem sinceridade. Um belo dia você é convidado para um jantar e quando chega lá descobre que na realidade o camarada quer vender uma rede de marketing multinível aí e convidou você para poder apresentar aquilo. Você é convidado por uma empresa para ir a um hotel e quando você chega lá, na realidade é para tentar associar você a alguma coisa para vender, para captar. Alguém liga para você, e já aconteceu comigo, certamente com você também. Pastor, preciso muito ter uma conversa com o senhor, e lá vai e marca lá na minha casa, ou na dele, ou no shopping, para a gente se encontrar, e quando chega lá, é o camarada querendo que você entre num esquema qualquer, ou compre alguma coisa a ele. Isso aqui não é sinceridade de coração. O que aqui a Bíblia está dizendo é que eles se reuniam, irmãos, com alegria e sinceridade. Não era com interesse nenhum. Vou chamar o irmão para jantar, almoçar, para me encontrar com ele no shopping, porque eu quero fazer isso, porque eu quero alcançar isso, porque eu quero vender isso para ele. Não, eles se reuniam pela alegria de estar juntos. Simplesmente pelo prazer de poder compartilhar o que tinham, de conversar, de colocar em dia os assuntos. Isso fala de uma igreja sadia, de uma igreja que tinha alegria de estar juntos. Que maravilha quando a igreja tem prazer, um irmão, de encontrar com o outro. Quando o irmão tem prazer de repartir um bolo, de repartir um bule de café, de repartir uma tarde com um irmão. Isso é alimentar a comunhão entre os irmãos, com sinceridade de coração, buscando tão somente a alegria de estar juntos. Essa igreja tinha ainda uma outra característica, que era o compartilhar das orações. Diz o texto que eles reuniam-se, perseveravam nas orações, que eles se reuniam nas casas e ali se encontravam para louvar ao Senhor.
Haviam reuniões de oração. No capítulo 3, primeiro versículo diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Olha que maravilha, crentes se reunindo, se unindo um ao outro para subir para orar. A oração, queridos, é algo fundamental para a igreja. A igreja que não ora, não cresce. A igreja que não ora, não tem sua força. A igreja que não ora, não tem vitória. Mas o segredo da oração da igreja também é a união na oração. Porque Jesus disse, se 2 de vós pedires, isso fala de gente que está orando, mas que está em comunhão. Porque é possível uma igreja estar orando e não estar em comunhão. Um ora dizendo, Jesus, tira esse daqui de perto de mim. Outro diz, Jesus, leva para longe esse que está aqui. Eles estão orando. Mas onde está a comunhão? Não está nada em comunhão. A força da igreja está quando ela ora junto, aleluia. Quando ela ora com o mesmo propósito, quando ela ora com o mesmo fim, quando ela se une para orar e quando ela começa a concordar em oração, aleluia. Jesus disse, se 2 de vós concordardes em oração, assim será feito, aleluia. Essa igreja prevalecia, irmãos, porque ela orava e ela orava em união. Aleluia. Eu gosto às vezes daquelas orações, nós assembleanos temos aquele costume daquela oração assim, cada um por si, Deus por todos, né? Cada um faz o seu pedido, aquele clamor. Mas há momentos em que nós podemos e devemos fazer orações de concordância, onde alguém ora, Jesus, faz assim, Senhor, e os outros dizem, amém, sim, Senhor. Concordamos com esta oração. E alguém está orando, conduzindo a palavra de oração. Senhor, nós pedimos isso. E os outros dizem, Senhor, é isso que nós queremos. Isso se chama orar concordantemente. Aleluia. Não é cada um pedindo a sua coisa, é todos orando num só propósito, seguindo uma direção e concordando, é isso, Senhor, é o que nós queremos, amém, faz assim, Senhor, é isto mesmo, Pai, e aquela oração, então, ela sobe, irmãos, unida, é uma oração em comunhão, aleluia. Muitas vezes, nós vamos ver a igreja unida, e orando, e isto é uma bênção, aleluia. Quando, às vezes, isso não acontece de forma natural, o Espírito Santo muitas vezes começa a despertar alguém para orar pelo outro, acorda de madrugada para orar pelo outro, de repente você está num lugar e vem à memória o irmão fulano, a irmã fulana, você sonha com ele, você passa o dia se lembrando dele, sabe o que é isso? Pode ser saudade também, mas é geralmente o Espírito Santo lhe lembrando, ore por ele, interceda por ele, apresente ele, aleluia. O Espírito Santo desperta, irmãos, para orarmos uns pelos outros, porque ele é o maior interessado que a igreja esteja unida e esteja orando uns pelos outros. A Bíblia manda orar uns pelos outros. A Bíblia manda interceder, levar as cargas uns dos outros. E quando a igreja faz isso, ela cresce em comunhão, cresce em união. Aleluia. Aquela igreja perseverava também no bom testemunho. Diz a palavra de Deus que aquela igreja era tão unida, que aquela igreja ela perseverava nessas coisas, e o mundo via que os crentes se amavam, que um ia na casa do outro, que eles se reuniam com alegria no templo, que quando eles se reuniam eles cantavam, eles louvavam, que havia uma comunhão, uma unidade na igreja tão grande que diz assim, e eles caíam na graça de todo o povo. Aleluia! Havia um testemunho, irmãos, de unidade, e por causa disso o povo todo olhava com graça para aquela igreja. Eles eram um testemunho vivo da presença de Cristo. O Senhor Jesus disse lá no seu sermão, no capítulo 17, chamado Sermão Sacerdotal, ou a Oração Sacerdotal de Jesus, ele diz que quando a igreja estivesse unida,
o mundo creria que eles realmente estavam em Cristo. Aleluia. E a união da igreja, irmãos, é um forte testemunho para o mundo. Quando o mundo vê a igreja unida e orando e com alegria, compartilhando, aleluia, o mundo é tocado. E alguém diz, há alguma coisa diferente naquela igreja. Eu sinto alegria quando eu vou ali. Olha, é um amor tão grande dos irmãos. Olha, quando eu vou naquela igreja eu me sinto muito bem, porque eu noto a união, a comunhão que existe entre eles. Isso é um testemunho vivo de que Jesus está no meio da igreja, quando ela vive em comunhão. E isso, irmãos, atrai as pessoas para a igreja. E o contrário, infelizmente, também é verdade. Quando você vê uma igreja desunida, quando você vê uma igreja que um vive jogando seta no outro, que um vive falando mal do outro, que um vive fuxicando do outro, quando você vê uma igreja assim, os vizinhos desses crentes geralmente não querem aceitar Jesus. Eu vou ser crente daquela igreja, Deus me guarde, ali é um ninho de maribondo aquilo ali. Olha, é uma confusão tão grande, olha, fulano contra cicrano, as famílias querendo isso, querendo aquilo. Ninguém gosta de ir numa igreja dessa, irmãos. Graças a Deus pela igreja que é unida, aleluia. Que a igreja permaneça, a igreja do Senhor, seja este exemplo de união, que o mundo veja e diga, vale a pena ir naquela igreja, eu me sinto bem quando eu vou nela, eu já estou pensando mesmo em me tornar crente, porque é um povo unido, abençoado, esse povo crente que serve a Jesus. E porque aquela igreja era assim unida, a Bíblia diz, e o Senhor todos os dias acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou aqueles que iam se salvando. Todos os dias aceitava gente naquela igreja, que maravilha, né? Por quê? Porque via ali um grupo unido, que tinha uma doutrina sólida, que orava, que tinha união, comunhão, e isso, irmãos, fazia com que aquela igreja fosse procurada, buscada, e as pessoas quisessem fazer parte dela. Que Deus nos ajude, que possamos ter uma comunhão como desta igreja. E aí vamos ver muitos frutos dessa comunhão. Primeiro, a Bíblia diz aqui que havia temor de Deus, havia reverência por estar na casa de Deus, quando Deus usava os apóstolos. Alguém dizia que os crentes mais reverentes da história da igreja são aqueles que andavam em toda parte, como se estivessem num templo. Porque tem gente que, infelizmente, só tem reverência quando está no templo. No templo ele é crente, no templo ele é santo, no templo ele glorifica, no templo ele dá testemunho. Mas quando sai do templo, só a misericórdia divina. Lá no trabalho dele, lá na escola dele, lá na rua dele, lá na casa dele, meu Deus do céu. Mas aqui diz que eles tinham temor, que eles andavam com temor, porque eles estavam todo o tempo na presença de Deus, aleluia, e estavam ali, caminhando em temor diante do Senhor. Aqui também diz que haviam sinais e maravilhas por meio dos apóstolos. Isso fala, irmãos, de dons que eram compartilhados. Há uma coisa interessante na igreja. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele ensina sobre o culto, ele diz, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Quando a igreja se reúne, irmãos, cada um pode usar o dom que Deus lhe deu, aleluia. E quando há comunhão, um canta, os outros se alegram, o outro prega e os outros ouvem, o outro profetiza e a igreja recebe, o outro toca, o outro traz outra participação, e assim a igreja vai crescendo unida, cada um fazendo aquilo que foi chamado por Deus para fazer. E isso faz então com que a igreja tenha a manifestação de Deus no seu meio.
Uma igreja unida, onde cada crente é usado nos dons que recebeu de Deus. É uma igreja onde se vê sinais e maravilhas, onde se vê a manifestação de Deus ali. Essa igreja, já vimos que tinha assistência social, onde os pobres eram atendidos. Essa igreja tinha um crescimento por causa do testemunho dos crentes e por causa da ação de Deus e a cooperação dos crentes com o Senhor ali, pregando, perseverando no ensino, mas também dando um bom testemunho diante de todo o povo. E essa igreja crescia em adoração, porque todos participavam do culto. Um dia era no templo, outro dia era na casa de alguém. E ali a igreja crescia, porque ela vivia em comunhão. Que nós possamos olhar para esta igreja e aprender com ela a valorizar cada vez mais a comunhão que temos. Que você possa olhar para o seu irmão e entender, ele é o mesmo corpo que você, ele pertence ao mesmo corpo. Se ele estiver bem, você também vai estar bem. Ele é também uma casa, e você precisa estar unido a ele para poder ser mais forte. Ele é também uma família, ele é também uma planta. Se ele dá fruto, você pode dar fruto também, porque a mesma substância que há nele há em você. Aleluia. Mas o grande propósito da igreja, queridos, é glorificar ao Senhor e é frutificar para a edificação do reino de Deus aqui nesta terra. Que Deus nos abençoe. Ao Senhor seja a glória, o louvor, a honra. Que nós possamos aprender com esta igreja e colocar em prática isso. Agora, Tiago, ele diz uma coisa importante na sua epístola. Ele diz que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Aleluia. Então, se você ouve a palavra, agora viva a palavra. Se você aprende a palavra, agora pratique a palavra. Se você viu a doutrina, recebeu a doutrina, agora ponha em prática na sua vida a doutrina. Vamos viver cada dia mais em comunhão. Vamos viver cada dia mais aprendendo uns com os outros, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, compartilhando o que Deus nos deu com os outros, fazendo da igreja um organismo vivo, saudável, uma casa onde há paredes sólidas, uma planta que frutifica, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que Deus abençoe esta igreja e que cada vez mais haja comunhão no meio do povo de Deus.